Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Eu me chamo Gabriela, sou acadêmica do curso de pós-graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos da Universidade Federal do Tocantins e vou falar um pouco a respeito do projeto de mestrado que eu venho desenvolvendo no Laboratório de Microbiologia Geral e Aplicada aqui da UFT Campus Palmas. Os professores que me auxiliam, e me orientam na execução das análises são o professor Rafael Pimenta, ele é biólogo com doutorado em microbiologia, a professora Morgana Ferreira, que é engenheira de alimentos com doutorado em biotecnologia, e a professora Juliana Fonseca, que ela é bióloga com doutorado em microbiologia. A linha de pesquisa do meu trabalho é a biotecnologia aplicada à indústria de alimentos, e o laboratório que eu atuo é o Laboratório de Microbiologia Geral e Aplicada, também conhecido pela sigla LMGA. Bom, para iniciar, vou falar um pouquinho sobre o laboratório onde eu atuo, que é o LMGA, que possui as seguintes linhas de pesquisa: controle de qualidade em alimentos, onde são feitas análises microbiológicas, controle biológico, bioprospecção de fungos, fitoterápicos e probióticos, que é a linha de pesquisa do meu trabalho. Esses probióticos, eles se enquadram na linha de pesquisa do laboratório de microbiologia geral e aplicada, e esses probióticos, eles são alimentos funcionais. Esses alimentos funcionais, eles fornecem uma nutrição básica e geram benefícios à saúde através de mecanismos não previstos na nutrição convencional. A gente deve sempre lembrar que esses alimentos têm o objetivo de promover saúde e não a cura de doenças. Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é a Anvisa, os alimentos funcionais são alimentos ou ingredientes que alegam propriedades funcionais ou de saúde, que além de atribuírem funções nutricionais básicas, produzem efeitos metabólicos ou fisiológicos, devendo ser seguros para o consumo humano, sem a necessidade de supervisão médica. O termo probiótico origina-se do grego, que significa para a vida, e são conhecidos como micro-organismos vivos que, quando administrados em quantidades adequadas, conferem benefícios à saúde do hospedeiro que o consome, melhorando seu equilíbrio microbiano intestinal. Dentre os benefícios trazidos ao homem em função do consumo de alimentos contendo probióticos, estão a síntese de vitaminas e proteínas pré-digeridas, a inibição de patógenos, a reconstituição da microbiota intestinal após o uso de antibióticos, o aumento da imunidade, o controle da colite e o possível efeito hipocolesterolêmico, sendo sua presença muito importante nos alimentos. Os micro-organismos, para serem considerados probióticos, eles devem ser reconhecidos internacionalmente, eles devem resistirem à passagem por todo o trato gastrointestinal, que vai desde a boca até o intestino, para promoverem os seus benefícios. Para que isso aconteça, devem resistir ao suco gástrico e aos sais biliares e aderirem ao muco ou epitélio intestinal e ter viabilidade até o consumo final, além de comprovação in vivo e in vitro por doses reconhecidas. Existem alguns critérios listados na literatura que classificam os micro-organismos como probiótico. Esses critérios são: eles devem ser de origem humana, não podem ser patogênicos, e eles devem ser resistentes a todo processamento, eles devem ser estáveis e permanecerem viáveis após a exposição aos sucos digestivos, eles devem se aderir à célula epitelial, eles devem ser capazes de persistir em todo o trato gastrointestinal e eles devem ser capazes de influenciar a atividade metabólica local. Os principais probióticos que a gente tem atualmente reconhecidos e utilizados
estão listados nesse slide e, em sua grande maioria, são das espécies de Lactobacillus, Bifidobacterium, Saccharomyces e Propionibacterium. São considerados também Escherichia, Enterococcus, Bacillus e a Saccharomyces boulardii. Os probióticos, eles são úteis na prevenção de diarreias causadas por antibióticos. E por isso, os probióticos são sempre indicados para tratamento da diarreia quando essa diarreia foi diagnosticada pelo uso de antibióticos. Porém, atualmente, também têm sido utilizados em doenças atópicas, doenças autoimunes, câncer e, sobretudo, devido aos inúmeros trabalhos científicos que demonstram a atividade benéfica desses micro-organismos para seu hospedeiro. No intestino, eles promovem inúmeras funções com benefício ao organismo humano, tais como proteção contra a proliferação de micro-organismos patogênicos, efeito imunomodulador, restauração da permeabilidade intestinal e produção de nutrientes a partir dos alimentos oriundos da dieta que serão utilizados pelo organismo, como, por exemplo, as vitaminas. Das bactérias ácido-láticas mais estudadas, como probióticos, estão as do gênero Lactobacillus e Bifidobacterium. Essas bactérias, elas produzem compostos orgânicos decorrentes da atividade fermentativa, como ácido lático, peróxido de hidrogênio e ácido acético, que aumentam a acidez intestinal, e substâncias denominadas bacteriocinas, que são proteínas metabolicamente ativas que auxiliam na destruição de micro-organismos indesejáveis, inibindo a proliferação bacteriana e o dano ao epitélio intestinal. Alguns lactobacilos têm a capacidade de estimular a secreção de mucina pelas células intestinais e, dessa forma, eles espessam a barreira intestinal local, contribuindo para uma diminuição de processos alérgicos e cancerígenos, que podem ocorrer pelo contato de macromoléculas no sangue, protegendo também contra infecções. Tanto os lactobacilos como as bifidobactérias são capazes de promover lise de proteínas com potencial alergênico no trato gastrointestinal. Esse processo ele pode contribuir para a redução da alergenicidade das proteínas e minimizando o risco de alergia alimentar. Por isso, as culturas probióticas são suplementos microbianos que aumentam de maneira significativa o valor nutritivo e terapêutico dos alimentos, bem como eles podem também contribuir para melhorar o sabor do produto final e promover uma acidificação reduzida durante a armazenagem pós-processamento. Com relação à eficácia dos probióticos, essa eficácia ela depende de alguns requisitos, pois esses probióticos eles devem causar efeito benéfico no hospedeiro, não podem causar nenhum tipo de patogenicidade, toxicidade ou efeitos adversos. Eles devem ter a capacidade de sobreviver em todo o trato gastrointestinal e ser garantido o número de células viáveis desde o processo de fabricação, armazenamento, até a sua administração para produzir os efeitos desejáveis no indivíduo que está consumindo. Para a seleção dos probióticos, é relevante ter em conta os efeitos no hospedeiro com relação à modulação do sistema imune, produção dos metabólitos benéficos e influência no desenvolvimento de doenças. Além destes efeitos, a avaliação do potencial das cepas probióticas está sujeita a outros critérios, como, por exemplo, a tolerância ao estresse relacionada com as condições gastrointestinais desfavoráveis, a capacidade de adesão relacionada com a fixação no trato gastrointestinal, a atividade antimicrobiana associada à produção de metabólitos e competição com agentes patogênicos, a avaliação do perfil de segurança, como a produção de enterotoxinas e o risco de transferência de genes de resistência aos antibióticos, e os testes clínicos, para validar
a segurança e a eficácia desses micro-organismos. A microbiota intestinal, que é o conjunto de micro-organismos que habitam o trato gastrointestinal, assumem um papel extremamente importante tanto na saúde quanto na doença. As funções que desempenha para o desenvolvimento saudável, né, do hospedeiro tem bastante influência na resposta imune. A manutenção da homeostasia da microbiota pode ser comprometida devido a inúmeros fatores, como, por exemplo, alterações na dieta, exposição a antibióticos ou toxinas, quadros de inflamação ou infecção. Nos últimos anos, o aumento da incidência de doenças multifatoriais como a obesidade, a diabetes, a doença inflamatória intestinal, doenças neurodegenerativas, asma e alergias têm sido associados a distúrbios na composição da microbiota intestinal. A intervenção terapêutica com o objetivo de corrigir estes desequilíbrios passa pela modulação da composição da microbiota. Os probióticos são uma ferramenta amplamente utilizada para a reposição e manutenção do equilíbrio da microbiota, como consequência dos seus efeitos benéficos. Os mecanismos gerais, né, aos quais eles exercem os seus efeitos benéficos são conhecidos e resultam da modulação do sistema imune, da interação com a microbiota intestinal, do reforço da barreira epitelial intestinal e da sua influência em outros órgãos do organismo. Os probióticos eles podem ser isolados de laticínios e produtos lácteos, do leite humano ou do trato gastrointestinal de humanos. No entanto, novas fontes de isolamento têm sido estudadas para evitar a utilização de produtos lácteos devido ao crescente número de pessoas intolerantes à lactose. Essas fontes de isolamento menos convencionais incluem alimentos fermentados, bebidas fermentadas, legumes ou frutos. Agora eu vou dar início a falar um pouquinho sobre o meu projeto que eu estou desenvolvendo no momento, que é o isolamento e microencapsulação de espécies de lactobacilos obtidos a partir da fermentação espontânea de frutos do bacupari. Inicialmente, o meu projeto ele faz parte de um projeto maior que é conhecido como PROCAD, que é o Programa Nacional de Cooperação Acadêmica na Amazônia, onde o objetivo geral é a bioprospecção de enzimas e probióticos a partir de frutos amazônicos para aplicação em alimentos. E o objetivo geral do meu projeto é explorar o potencial probiótico e biotecnológico de linhagens de espécies de lactobacilos isolados a partir da fermentação espontânea do fruto bacupari, bem como realizar a identificação molecular, seleção e microencapsulação dos micro-organismos selecionados. Os objetivos específicos foram isolar e identificar molecularmente as bactérias isoladas, avaliar e selecionar o potencial probiótico dessas bactérias, realizar a microencapsulação dessas bactérias e avaliar a viabilidade das microcápsulas elaboradas. Os materiais e métodos iniciou-se pela coleta dos frutos que vieram de uma cidade aqui do interior do Tocantins, chamada Aurora, onde esses frutos foram armazenados em uma caixa isotérmica e foram encaminhados para o UFT Palmas Tocantins para o LMGA. Após essa coleta dos frutos, esses frutos foram previamente higienizados, sanitizados, selecionados, onde os frutos que apresentavam algum tipo de podridão foram descartados e em seguida esses frutos foram deixados para fermentar espontaneamente. Em seguida eu realizei as caracterizações macromorfológicas, morfotintoriais e fisiológicas e comecei a avaliação do potencial probiótico. Na avaliação do potencial probiótico, eu realizei esses seguintes testes, que foi a resistência à temperatura de 37 graus,
Antagonismo frente a bactérias patogênicas, que foram essas 4 patógenas: a Listeria monocytogenes, Escherichia coli, Staphylococcus aureus e Salmonella typhimurium. Além disso, eu realizei os testes de tolerância a diferentes valores de pH, resistência aos sais biliares e suscetibilidade a antibióticos. Com relação aos resultados, né, aqui a gente tem na figura 1 um exemplo de um micro-organismo isolado de frutos do bacupari, que é um bacilo gram-positivo. Há diversos estudos que demonstraram o potencial de frutas que pode ser explorada por fermentação espontânea, como fonte de probióticos. Algumas pesquisas já relataram o isolamento e identificação de bactérias acidoláticas de frutas como amoras, abacaxis, uvas, cerejas, maçãs, pêssegos, peras e bananas. E eu tive inicialmente 97 isolados, e desses 97, 48 resistiram à temperatura de 37 graus. Essa temperatura foi testada porque é a temperatura padrão, né, do corpo humano. E dessas 48 bactérias, 18 demonstraram atividade antagonista frente àquelas bactérias patogênicas testadas. E dessas 18, 4 resistiram a diferentes valores de pH. E essas mesmas 4 bactérias também resistiram a sais biliares e resistiram aos antibióticos testados. As cepas selvagens necessitam suportar a concorrência de outros micro-organismos para sobreviverem, produzindo antimicrobianos tais como bacteriocinas e outros metabólitos como ácido lático, acético e propiônico, podendo servir como estratégia para ganharem vantagens e inibirem o desenvolvimento de micro-organismos concorrentes. Aqui nas figuras 3 e 4, a gente observa um exemplo de micro-organismo que inibiu as patógenas. Aqui na figura 3 foi a técnica de agar-spot teste e na figura 4 foi a técnica de difusão em poço. Com relação ao resultado das tolerâncias de diferentes valores de pH, todos os micro-organismos testados chegaram a uma concentração celular de 10 a sexta em todos os tempos e pHs testados, e essa característica garante os benefícios probióticos, pois os micro-organismos eles devem chegar ao intestino com uma concentração de células viáveis mínimas de 10 a sexta, para atuar como um probiótico no trato gastrointestinal e exercer seu efeito benéfico no organismo do hospedeiro. Aqui na figura 5 a gente tem a inoculação, né, realizada do micro-organismo através do equipamento Spiral Plater e em seguida a leitura no equipamento Flash Go. Aqui é o resultado referente aos sais biliares. Aqui nesse teste, as 4 bactérias testadas foram resistentes aos sais biliares e também se mantiveram na concentração celular de 10 a sexta. E aqui na figura 6 a gente também tem o inóculo em espiral, que foi inoculado através do equipamento Spiral Plater, e a leitura no Flash Go. Existe grande interesse na utilização dessas bactérias em alimentos e como suplementação da microbiota humana, pois podem inibir diversos micro-organismos patogênicos e deteriorantes. Aqui a gente tem o resultado de suscetibilidade a antibióticos, onde essas 4 bactérias foram submetidas ao teste, e dessas 4, as bactérias 20 e 61 foram resistentes a todos os antibióticos testados. Aqui na figura 7 a gente tem um exemplo, né, de um micro-organismo que foi resistente a esses antibióticos testados. A gente vê o halo, né, de inibição formado. Inicialmente foram isolados 97 micro-organismos do fruto bacupari, ao qual se dividiram em 8 morfotipos, o que demonstra uma considerável diversidade na microbiota do fruto amazônico bacupari. E após a realização dos testes in vitro de resistência à temperatura de 37 graus, antagonismo contra bactérias patogênicas, tolerância a diferentes valores de pH, teste de resistência aos sais biliares e análise de suscetibilidade a antibióticos, foi possível obter 4 cepas, que foram as bactérias 20, 36, 57 e 61, com potencial probiótico, e destes, os micro-organismos 20 e 61
foram os que mais se destacaram na pesquisa, sendo os mais indicados para a próxima etapa, que é a etapa de microencapsulação. As etapas que eu ainda estou executando, né, que estão em andamento, é a parte de microencapsulação, fermentação de glicose, identificação molecular, fatores de virulência e, em seguida, a análise de viabilidade das microcápsulas. Eu gostaria de agradecer à Universidade Federal do Tocantins, à CAPES, ao Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos, a galera lá do Laboratório de Microbiologia Geral e Aplicada, e muito obrigada a Agrotin 2021. E aqui está o meu e-mail, se alguém tiver alguma dúvida, quiser trocar alguma ideia, tá bom? Muito obrigada e um abraço a todos.